tarde, bom dia. Mais uma live do Método Mapas, professor Vlad na área. Os vilões do nosso pensamento. Quem são os vilões do nosso pensamento? Por que eu trouxe essa live para nós? Bom, dentro do contexto geral do Método Mapas, a gente tem 5 pilares: movimento, alimento, pensamento, alegria e sono. O terceiro pilar do Método Mapas é o pensamento. E a gente entende que uma forma da gente ter uma vida com mais saúde, ou seja, com mais sanidade física e mental, depende de a gente gerenciar nossos pensamentos. Então, para os primeiros vindouros, muito obrigado pela presença, grande mago Rodrigo Feira. Eu vou chamar você aqui para a nossa live, grande mago. Se prepara que eu vou chamar você aqui, surpresinha. Aqui. Vamos deixar as câmeras abertas, vamos ver se vai funcionar essa nossa transmissão. Por que é importante esse assunto do pensamento? Por vezes, a gente, enquanto profissional da área da saúde, a gente estuda muito de forma orgânica, biológica, fisiológica, anatômica e todos os desdobramentos das ciências que vêm dessas ciências básicas, né? E aí a gente deixa de lado, praticamente corta a cabeça do nosso aluno, do nosso cliente, do nosso paciente, praticamente corta a cabeça dele em relação às emoções dele, em relação à psique dele, em relação àquilo que ele pensa, em relação àquilo que ele acha, em relação àquilo que ele está sentindo. Então, no momento que eu sou um profissional da saúde e estudei a minha vida toda sem considerar a mente humana, sem considerar os pensamentos, as emoções desse meu aluno, desse meu cliente, desse meu paciente, é um grande erro. É um grande erro. Grande Filó, boa noite. Denise, boa noite. Professor Rodrigo, você está aí, professor Rodrigo? Eu estou. Tá me vendo aí, não? Não estou te vendo. Vamos seguir assim. Você está me vendo? Não sei se vai dar. Eu tô. Para mim está dividida a tela. Então vamos seguir, vamos seguir. Professor, obrigado pela sua presença. Esse ilustre convite em cima da hora, essa surpresinha agradável, deixa você com aquele friozinho na barriga, mas vamos em frente, professor. Dê as boas-vindas aí para a galera e obrigado por aceitar o meu convite. Imagina, que é isso. Uma boa noite a todos que estão assistindo e que irão assistir. Já peguei aqui que a Filó está dizendo que está vendo os dois. Eu não vejo você, mas você me vê, então sigamos assim. Professor, a gente, quando arrolou o projeto do Método Mapas, né, a gente entendeu que o ser humano é mais do que só o corpo, né, mais do que só a estrutura orgânica, biológica. E a gente entendeu muito rapidamente a fundamental cuidado que a gente tem que ter com os pensamentos. E falando sobre pensamentos, você consegue trazer para a gente... Obrigado, Denise, está dizendo que também está vendo os dois, obrigado. Preciso da participação de vocês, tá? Denise, Filó, fiquem à vontade para colocar algum posicionamento para a gente também desenrolar aqui no bate-papo. Traz para a gente, professor, o que você vê de mais... Qual é o maior ladrão dos nossos pensamentos? Vamos colocar logo assim, vamos pôr na mesa, sem delongas, vamos pôr na mesa. Qual é o maior ladrão dos nossos pensamentos hoje, professor? Eu imagino que seja, na verdade, as telas, né? As notícias péssimas, as bad news. Bad news, burra, nunca tinha ouvido essa. Porque, cara, se você assiste noticiário, você entra numa frequência vibratória que é tudo que eles querem, né? Frequência da tensão, da angústia, do medo, do pânico, do caos. Não dá para viver nessa frequência, né? Vamos falar em frequência. Não, você trouxe aí para mim também é o maior vilão de todos, porque a partir dele você é o estupim, né, o dedo no gatilho para as outras fugas que a gente tem, né, que são mentais. Então você coloca algo que é dito entretenimento, porque a tela parece que traz para você um entretenimento. Alguns vão buscar na tela uma distração, e a pergunta é por que ele precisa da distração, né? O que ele acha que está tão sobrecarregado a ponto de precisar de uma distração. Só que a medida da distração hoje, o cara entra num flow, né?
das séries aí, dos streams, na qual 7 temporadas, 20 episódios, o cara não conseguiu entender que são 140 episódios de aproximadamente 40 a 50 minutos, ou seja, ele vai entregar 150 horas da vida dele para algo que muitas das vezes não acrescenta absolutamente nada, pelo contrário, né? E aí você trouxe luz também sobre notícias, né? Bad news, essas notícias ruins que vão colocando a gente num cenário de muita tristeza, e depois a tristeza vai gerando uma angústia e por vezes isso vai levar a gente para o lugar do medo, né? Tá. Eu também vejo as telas hoje um grande problema. Algumas pessoas talvez vão afirmar assim, mas vou dar um exemplo, né? Você compra um curso ou vai assistir um documentário e por vezes é na tela, então passou a ser um facilitador. Também acredito nisso. Por exemplo, hoje, boa parte do que eu faço com relação a ganho de informação é digital, é via digital. Poucas às vezes são presenciais. Só que esse excesso de informação também passou a ser um problema nos nossos pensamentos, né? Foi você mesmo, né, professor, que cunhou o termo obesidade mental, né? Eu não lembro de onde veio esse termo, mas eu lembro que eu ouvi de você a primeira vez. Não sei se... Eu confesso que eu não lembro de onde eu li ou ouvi algum podcast de alguém falando sobre isso e faz total sentido, né? Hoje a gente vive nessa era da informação, onde que parece que cada vez se sabe menos, e aí você fica querendo correr atrás da informação, mais informação, e cria aquela obesidade mental, você fica cansado, né? De tanta informação e pouca ação, às vezes, né? Vamos explorar um pouquinho mais esse assunto das telas. A Denise colocou aqui, ó, assistir telejornal e novela é um vício. Denise, adorei o seu comentário, porque a gente tem, além do vício, eu acho que a gente tem um aspecto cultural, né? Um aspecto cultural. Eu lembro por vezes que era comum, final do dia, meu pai chegar e queria ver as notícias, e logo depois da notícia, antes das notícias tinha uma novela, depois das notícias tinha outra novela, e parecia ser o principal entretenimento. Já era um modelo de série, né? A novela é um modelo de série, que nem as séries que a gente assiste hoje. Então, prendia a atenção, porque você queria saber o que estava acontecendo na história, né? Os caras são excelentes narradores, excelentes contadores de história, e prende... Mas eles criam uma completa fantasia, né, na nossa mente, vai implantando um chip na nossa cabeça de uma alienação sem tamanho, né, principalmente as novelas. E eles vão nesse jogo aí, eles vão vendendo as verdades, né, que eles querem. Eles vão implantando necessidades que a gente não tem. É algo assustador, porque é subliminar, né? As mensagens vêm de todos os lados, pelas telas, mas de forma inconsciente, mas que atinge, e depois a gente cria-se uma necessidade, ou de algum produto, ou de algum... Enfim, criam-se desejos que não existiriam, né? Ontem eu estava numa aula da psicanálise trilógica, a gente chegou nesse ponto, né, dessa ambição desmedida, né? A gente quer ter tudo. E dentro da discussão que a gente está falando aqui, além dos desejos materiais, a gente quer ter todo o conhecimento. E eu estou falando agora com propriedade porque eu sou isso, né? Essa soberba nossa de querer estar sempre por cima, saber de tudo, é um perigo, né? É um grande perigo. Amigo aqui colocou, deixa eu ver aqui, o Norival colocou, coisas ruins tem muitas e coisas boas tem poucas. É isso aí, cara. Eu acho que, Norival, né, seja bem-vindo aí, Norival, obrigado pelo comentário. Eu acho que, Norival, assim, como a gente está falando, por vezes, acho que a gente pode buscar coisas boas, né? A gente pode buscar. Mas é como o Rodrigo disse, eu acho que a tela tem interesse de manter a gente num cárcere. Eu vou usar esse termo porque eu adoro isso, né? A gente acha que tem liberdade. Vá. A gente está num cárcere dentro da nossa casa, sentado no sofá, a gente está num cárcere de uma completa utopia, né? De uma navegação, de uma utopia, de uma fantasia mental,
ingênua, infantil, na qual estão dirigindo a gente, estão dirigindo os nossos pensamentos e a gente não percebe. A Denise colocou mais uma coisa aqui. Peraí, Rodrigo, aí você já comenta. Sim, é cultural, mas vejo a dificuldade da televisão ficar desligada na casa dos meus pais. Pois é o entretenimento deles, né? Oi? Foi enraizado, né? Loucura isso, mano. Loucura. Mas esse lance da tela, para mim é o pior dos vilões, porque é o que você falou, ele maneja, né? Vou usar uma palavra melhor, ele adestra, não é? Exatamente. Adestra, gente, esse manejo, manipulados, é isso, Filó. Ô, Filó, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo no planeta, Filó. Aí as pessoas vêm conversar comigo, nossa, você viu o que aconteceu? Eu falei, não vi. Nossa, o Brasil ganhou. Eu falei, o que é que jogou? Vôlei, futebol, basquete? Eu não faço a menor ideia. Ah, você viu o que aconteceu? Tufão, ciclope, ciclone. Eu falei, nossa, brother, se passou em casa eu não vi. Mas qualquer outra coisa eu também não vou. E é bem isso mesmo. Norival, ficamos refém. Norival, a gente está encarcerado, cara. É mais grave do que a gente imagina. A gente está preso nessa inconscientização, né? Nesse ato de achar que estamos certos. Nós estamos completamente encarcerados em frente às TVs. Tem que desligar as telas. Sai das telas e vive mais a realidade. Eu já estou dando parte da solução, né? A gente tem que viver mais o natural, o real, não o artificial, o criado, o construído. E por trás da tela existe todo um cenário, né, professor? Fala aí. A gente tem que mudar o mundo da gente, né? Porque o mundo externo a gente não vai mudar. Então, como a gente encara, como a gente interpreta, selecionar o que a gente vai assistir e realmente dizer não a coisas que vão baixar a frequência nossa, coisas que não... que vai mudar a nossa vida aqui no Brasil hoje, o furacão Milton na Flórida. Cara, sinto muito, mas não vai mudar. Mudou o tufão que deu sexta-feira aqui no meu quintal, nos meus vizinhos, na minha casa, 4 dias sem luz, isso mudou. O que eu posso fazer nesse cenário? Essa é a realidade que você tem que viver. Agora, nossa, a guerra em Israel é ruim, a gente tem que orar para que a guerra acabe, orar para que esteja um desfecho bom, mas a gente não pode ficar com a preocupação, com a mente no que está acontecendo, que a gente não vai... O máximo que a gente pode fazer, e já é grande coisa, é vibrar para que acabe bem, vibrar para que acabe logo, para que tenham luz, paz e acabem com isso. Mas é isso, não dá para ir além e ficar... as pessoas ficam corroendo, né? Porque a notícia ruim, ela reverbera muito mais do que uma notícia boa, né? Ela dá mais ibope, mais sensacionalismo. Percebe? Uma boa ação, você não vê notícia de telejornal de boas ações. É raro, né? É porque não vai dar tanto engajamento. Mas é conflituoso internamente para mim, porque como é que o ser humano se alimenta mais de bad news, de notícias ruins, do que de coisa boa, prende mais atenção em ficar vendo a desgraça alheia. Desculpa o termo, desculpa o comentário, se ofender alguém, eu peço perdão, mas as pessoas se alimentam mais disso, consomem mais filmes de violência, consomem mais notícias de catástrofes e de violência do que de coisa boa, como o Norival falou. É completamente invertido, né? As pessoas estão procurando distração naquilo que não traz valor nenhum. E você bem disse, à medida que você entra nesse looping de coisa ruim, essa coisa ruim passa a estar com você, né? Você passa a estar nessa, como você disse, nessa frequência, nessa vibração do ruim. E eu já disse isso, né? Uma notícia ruim te angustia, te deixa triste. Só que a sequência do processo dentro da sua cabeça, dentro dos seus pensamentos, ele vai isso para o lado do e se isso acontecer comigo? Aí começa a gerar uma situação de medo. Exato. Aí você fica preso no medo. O medo te gera expectativa. Vai acontecer ou não vai?
Só que aqueles pensamentos de coisa ruim, de que vai dar tudo errado, te aprisiona dentro da sua mente, porque você fica... A gente sabe um pouquinho de neurociência, que à medida que você está nesse lugar do medo, você não consegue ir para o lugar dos pensamentos claros, dos pensamentos reflexivos, das buscas por saídas, né? É muito perigoso esse negócio que a gente faz na frente das telas. E você falou um outro negócio que é estimular o consumo, né? Estimular outra coisa que a gente está completamente maluco. Eu estou aqui no ambiente e fico olhando e falo, nossa, tem 1, 2, 3 luzes, 4 luzes acesas, equipamento, 2, 3 câmeras. Falo, meu Deus do céu, que lugar que a gente vai parar com esse compra, 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 né? É muito doido. Fala aí, professor. Não, é isso aí. Eu só colocando em paralelo o que você está fazendo, né? O que aconteceu comigo no vendaval que teve aqui, que devastou a mata que tem atrás de casa aqui. Puta susto, um puta medo. Mas, obviamente, aquilo respira, o que dá pra fazer e tal. O que eu fiz? Coisa que eu não tinha. Até porque eu sempre morei em apartamento, é um seguro residencial. Cara, é o que dá para fazer. Agora, a força da natureza, o que vai vir, o que tem por vir, você não controla. Agora, ficar no medo de ir, se, e tal, e o que eu posso fazer? É um seguro? É um seguro. Pô, fez o seguro, reza, paga para não usar, mas se tiver que acontecer alguma coisa, Deus o livre, o bem material você consegue ressarcir, né? O bom é que ninguém se machucou. Ninguém dos vizinhos. Mas esse que você está falando é importante porque é você tomar a decisão racional da coisa. Mas, por trás dessa racionalidade, tem um sentimento antes, né? Cara, preciso me proteger. Então, porque eu não posso ficar nos pensamentos, que se chama pensamentos catastróficos, né? O termo que se utiliza para isso. E tem muita gente que passa por uma situação, por um evento desse de susto, de medo, e aí ele fica ruminando esses pensamentos catastróficos, ao invés de, cara, peraí, já passou, nunca aconteceu isso, foi uma situação isolada, mas para se precaver de uma possível ocorrência, né, uma nova ocorrência, eu preciso me blindar. Então você cria um cenário racional para isso. Mas perceba, a gente percebe uns termos que são colocados por alguns estudiosos convencionais que diz assim, olha, tome uma decisão de forma racional. E a gente está, como resultado disso, no jeito que o planeta está. O que aconteceu na sua casa tem motivos, né? Tem uma condição anterior, né? O que veio antes, essa movimentação ambiental que o homem está causando, porque o homem está consumindo demais, e esse consumir demais levou a algumas alterações climáticas que trouxe uma consequência. Não é isso? A pergunta é, como é que eu freio isso? Talvez a minha conduta junto do que você está fazendo aí seria, cara, vamos parar de consumir, vamos diminuir o consumo, porque se eu continuar consumindo, eu vou continuar provocando essas alterações climáticas em consequência desse negócio que não para, né? Desse fluxo de consumo que não para. Então, é importante a gente ter essa consciência, não é? Vamos olhar antes. E só para a gente dar uma sequência, professor, vamos sair um pouquinho do cenário das telas como um dos grandes vilões dos nossos pensamentos. O que mais que a gente consegue ver aí como vilão de pensamento aí, que pode roubar nossos pensamentos? O que você pensa? Tem algum outro cenário? Alguma outra coisa? Ou uma coisa que a gente deveria fazer e não faz, e isso torna um vilão. Fabiano P2. Aqui, Fabiano, para você, ó. Ele falou, dois meninos fracos juntos. Eles vão ter termo aí da sala de musculação, mas vamos colocar o termo ao pé da letra. 2 meninos fracos. Até para ajudar, você tem que estar bem. É isso aí, Norival. Obrigado. Vamos em frente. Professor, o que mais que a gente vê aí como vilão dos nossos pensamentos ou o ladrão da nossa mente? Não só as telas, né? Talvez o que eu deixo de fazer ou o que eu faço está prejudicando o que você observa aí. Eu observo
muito que a gente pouco faz, ou quem faz, a gente faz pouco, gerenciar os pensamentos, né? Porque pensamentos negativos, eles são 80% do que ocupa a nossa mente, né? Dos pensamentos que vêm durante o dia. E se a gente não souber gerenciar isso, a gente acaba entrando voltando para aquele cenário como se estivesse assistindo as telas e coisas ruins, né? Então, o gerenciamento do pensamento, que só cabe a nós, eu acho que por vezes a gente falha nisso. A gente tem aquela velha frase, né, de orar e vigiar, mas eu acho que é muito mais vigiar do que orar, né? Porque os pensamentos vêm. Então você tem que vigiar, trocar de direção aquele pensamento que não é legal, descartar, peraí, o que você está fazendo aqui? Não, isso não tem nada a ver. E seguir vigiando para que eles não entrem no radar e você consiga focar no que é bom. Que é um comentário até que a Filó colocou aqui, né? Eu quero ver e escutar o que é bom para mim, para a minha vida e a vida das outras pessoas. É isso. Porque naturalmente vem. A gente vive num turbilhão de informações, né? Então, eu acho que o gerenciamento do pensamento, acho que é uma coisa a se pensar, que eu acredito ser importante, né? Ele é um vilão aí. Não, você foi matador aí. Você foi matador. Eu vou trazer duas coisas que você falou e vou juntar duas numa só. Você falou no início do seu comentário anterior que a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente controla, né? Então, o que diz respeito ao Vlad, que eu controlo, ok, eu vou colocar na mesa e vou dar uma olhada para intervir. Aquilo que eu não controlo, como é que tu tá gastando energia com isso? Aí você fica criando coisas na sua cabeça, né? Cenários, fantasiando. Isso, cenários possíveis, caminhos possíveis, consequências possíveis, e na maioria das vezes, como você bem disse, está sustentado ou alimentado com maus pensamentos. Então você fica ruminando pensamentos ruins daquilo que você não controla. Meu Deus, Muito completa inconsciência e inconsequência. Vai ter um dano lascado, e a gente está vivendo com milhares de pessoas nesse lugar. Aí eu vou pegar mais um elemento que você trouxe, professor. E aí, isso para mim é muito importante colocar, porque por vezes eu estou estudando isso cada vez mais e com mais conforto de estudar, porque a gente fica meio com receio. Eu vou falar de novo sobre o aspecto religioso e espiritual. A gente fica meio com dedos de falar para não interferir, não invadir nada que possa ser desrespeitoso para alguns, que esse aspecto das crenças, né, religiosas, dos rituais, dos símbolos, né, cada um tem o seu, cada um tem um jeito, enfim. E por vezes esse lugar do orar e vigiar está esquecido, cara. A gente acha que a gente é o super-homem, a gente acha que a gente é o detentor de um conhecimento, seja ele qual for, e eu não preciso considerar Deus nesse cenário. Não, deixa aqui eu resolvo. Meu irmão, e aí, nesse sentido, a mente fica onde você se sente o empoderado, onde você está no controle de tudo. Como? A gente acabou de falar que você não está no controle de tudo, a exemplo disso, essas catástrofes ambientais, você não está no controle disso. Não tá. Faça todo um cenário de prevenção, amigão, você não está no controle. Então, à medida que a gente tem um universo trazendo para a gente um contexto de proteção, como você disse, de frequências, de dar o nome que quiser, né? Desconsiderar Deus, desconsiderar essa energia, desconsiderar isso e achar que eu sou... Eu tô completa loucura, não é? Aí, só para concluir, ontem, nessa reunião, nesse estudo que a gente faz, uma das pessoas falou assim, olha, eu tenho um filho que ele é um acadêmico, né, faz o doutoramento dele, ou doutorado, menino super inteligente, ele
tem pensamentos suicidas frequentes e é ateu. Falei, a gente ainda não entendeu quase nada sobre a gente enquanto ser humano nesse cenário dessa construção de conhecimento. Vou te dizer porque eu estive lá no meio acadêmico, né? Por vezes eu dou uma entrada lá, pego um artigo científico, leio com bastante cuidado, e eu vejo, muitas das vezes, a intenção do pesquisador querendo ser Deus, querendo descobrir algo como se fosse algo que já não estava lá, não é? Olha, para analisar. Quando um cientista descobre algo, a palavra descobrir é maravilhosa. Ele já estava lá. Já estava lá, meu amigão. Ele só descobriu. Já estava disponível. Só que você não tinha sido permitido descobrir. Aí o cientista descobriu algo. Meu Deus, que maravilhoso. Não. Já estava lá. E aí essa pessoa se empodera, né? Ganha prêmios. E aí o prêmio é maravilhoso, porque aí ele se sente mais Deus ainda. E a gente, nesse estudo que a gente faz, chama de teomania. Tel de Deus, mania, mania de Deus. Você acha que você é o Deus maior e você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de nada. E por que eu estou trazendo essa luz da religião e da espiritualidade, Rodrigo? Você sabe por quê? Eu só vou compartilhar com a galera. Porque as pesquisas estão dizendo cada vez mais. Por que as pesquisas estão dizendo? Porque eles estão descobrindo o que já existia de espiritualidade para nossa sanidade física e mental. A espiritualidade sempre esteve ali, e quando ela entra em desequilíbrio, em alteração de frequência, sua frequência cai para uma frequência ruim, que surgem as doenças psíquicas, seja ela estrutural ou só psíquica, né? Estrutural, quando há alteração de sistema nervoso, alteração estrutural, e, por consequência, um dano físico, né? Uma doença física. E aí a ciência hoje está descobrindo que as pessoas mais espiritualizadas e religiosas, que têm a prática religiosa, têm um local para ir, têm um exercício religioso, essas pessoas têm mais sanidade mental e mais sanidade física. Mas, meu Deus, cara, a gente demorou para aceitar, porque já estava aí disponível, né? Fala aí, professor, o que você vê aí? Só complementando o que você falou lá no começo, quando a gente idealizou o método Mapas, foi justamente onde a gente sentia a falta de alguns pilares, porque por vezes, como profissionais de educação física que somos, era o movimento, era o alimento, né? Então a gente ficava em 2 ou 3 pilares, né? Falava do sono, mas faltava o todo, né? Faltava a gente pensar que essa engrenagem ela nunca ia rodar de forma perfeita se não tivesse os 5 pilares que a gente entende que precisa estar em equilíbrio para a gente estar em equilíbrio, né? Então, se um desses pilares falta, vai estar devendo alguma coisa, né? Então, consequentemente, não vai girar, né? Esse último trimestre, vamos dizer assim, os últimos 90 dias, estudando e lendo um pouquinho mais sobre esse envolvimento da espiritualidade nas consequências psíquicas e físicas, por meio da ciência, porque eu sou um cara ainda, a minha soberba, a minha arrogância, vou anunciar aqui porque é isso, é fato, a gente trabalha isso quando a gente entende que é. Quando você não aceita que é, você não consegue resolver o problema. Eu tenho isso e me controlo, né? Por vezes não consigo controlar, sai. Eles falam, nossa senhora, que menino arrogante, que menino soberbo. Pois é, eu sabendo o que eu sou, eu consigo remediar. Eu não querendo ver o que eu sou, não consigo remediar. Então, esses últimos 90 dias estudando sobre esse assunto de espiritualidade e religião, mas veio tanta coisa, cara, tanta coisa. E lá atrás, lá no primeiro grupo do Método Mapas que a gente fez, eu consegui fazer um link, né? Sem ter toda essa consciência científica de hoje. De como a gente é uma engrenagem, como você disse, como isso tem que girar de forma harmônica, como isso tem que girar de forma equilibrada. Mas a pergunta é, por que a gente não vai ao encontro disso? Por que eu não deposito energia nesses pilares de se movimentar todos os dias,
Porque acho que até para a gente já começar a fazer um fechamento, Rodrigo, acho que teria mais muitos outros vilões do pensamento, né? Os vícios, né? As buscas pelo prazer, tem muitos outros. Mas até antes de falar disso, por que a gente não faz o que tem que ser feito? Porque acho que está muito claro, né? Os fundamentos da nossa sanidade física e mental. Falando de pensamentos, vamos falar de sanidade mental. Está muito claro de que a tela rouba sono, o sono rouba saúde mental. Não dormir bem rouba a sua saúde mental, né? Sedentarismo rouba saúde física, falta de saúde física rouba saúde mental. É isso. Falta de bons relacionamentos, você com as outras pessoas e você com o ambiente, presença de natureza. Olha, mas como é que pode? A gente tem tanta ausência de natureza, ou a gente tem tanto excedente de artificial, que isso rouba a nossa mente. Rouba, porque a gente não sabe... Você olha um ser humano hoje, uma criança, um adolescente, que não tem presença de natureza, ele não sabe como se comportar no meio do mato, cara. É isso. Isso não é possível. Como é que eu faço? Como é que eu ando? Não sabe andar no meio do mato. Eu estou falando isso porque, para mim, é muito natural, porque eu fui criado nesse modelo, e hoje, como chefe de um grupo escoteiro, chefe é um jeito de falar, tá bom? Qualquer adulto que esteja num grupo escoteiro vai ser um chefe, tá bom? É um jeito de falar. O chefe escotista, ele tem um registro. Então, hoje eu sou um chefe escotista e eu cuido dos pequenos lá, né? Que é de 6 anos e meio a 10 anos e meio. Lobinho. Aí você vê, são os lobinhos, isso. E aí você vê como é interessante aquela criança que tem mais presença de natureza, ela é mais equilibrada, ela é mais leve, ela é mais descontraída. Ela, como você disse, ela gerencia melhor pensamentos e emoções ao longo das tarefas, né? Das brincadeiras que a gente tem. E a criança que é menos presente nisso, né, você vê que ela tem um comportamento tenso. E isso está acontecendo com todo mundo. Todo ser humano está tenso de tanta artificialidade e de tão pouca natureza. Vamos fechar com esse assunto aí, professor, falando de natureza. O artificial roubando os nossos pensamentos. A gente falou das telas, falou um pouquinho sobre espiritualidade, mas vamos falar de natureza, o natural. Traz para a gente alguma reflexão sobre isso, professor? Eu acho que cada vez mais tem saído, puxando o gancho aí de artigos científicos que comprovam o que é o natural, o que é o essencial, né? Que falam do aterramento, de você pisar descalço na grama, que falam de você tomar banho de floresta. O que é banho de floresta? Você está perto do verde, respirando, conversando, jogando conversa fora no meio da natureza. Isso não custa nada e vale muito para a saúde. Para a saúde, para a imunidade, para a saúde mental, para a sanidade. Os caras estão falando agora, né, de passarinhar, de ficar ouvindo pássaro, observando pássaro. Cara, é um momento seu que você consegue relaxar e se conectar com o que é o natural, né? A gente não tensiona, né? Exato. Você não tensiona, você está olhando um pássaro. Esse lance do passarinhar que eu coloquei aí, foi hoje ou foi ontem uma sobre isso, e vai ao encontro do outro documento que você compartilhou comigo, de ficar olhando para a chama de uma vela, que vai ao encontro de um outro documento que fala da meditação, olhando para a respiração, e vai falar de um outro documento que é você ficar olhando para uma cachoeira. É tudo a mesma coisa. Olhando para a lua, olhando para o sol. O sol não, né? Melhor não. Olhar de frente não é melhor não, mas olhando para as árvores. Contemplar, né? Contemplar a natureza. Isso, porque à medida que você para de olhar para o artificial, para de sequestrar sua mente para o artificial, para resolver problemas, para a ação do seu dia, que na maioria das vezes, pensando em transcendência, pensando em conectividade em Deus, em essência, na maioria das vezes as suas ações ao longo do dia não convergem, não vai em direção à transcendência. Na maioria das vezes as nossas ações estão contra isso. Vlad, você tá doido? Não, é só analisar, bicho. É só analisar. E aí, à medida que você para
e coloca a sua visão, seu olfato, seu paladar, sua audição, sua percepção, né? Os receptores térmicos, químicos que estão na superfície do nosso corpo. E toda essa sensibilidade, coloca isso tudo à disposição do natural, é óbvio que o corpo fala, opa, isso aí não vai me agredir. Ele relaxa, distensiona, pressão arterial baixa, o coração desacelera, a pupila se ajusta, você para de salivar, para de sentir gosto de ferro na boca, né? Porque você fica produzindo cortisol o dia inteiro, em excesso, você fica sentindo um gosto esquisito na boca o dia inteiro. Porque você fica, enfim, criando um cenário de cetoacidose o dia todo. Você diminui os seus odores, odor de tensão o dia inteiro, odor de um ambiente que você está tranquilo, que você está de forma olfativa respirando um ar mais leve, destensionando, liberando menos hormônios, liberando todo um cenário, percebe? Tensão, pronto para a luta, você vai soltar um cheiro mais fedido para afastar os adversários, porque a gente está num mundo de competir, né? Um mundo capitalista selvagem. Não estou dizendo que a gente não tenha que trabalhar, não estou dizendo que a gente não tenha que, por vezes, medir a nossa busca pelo capital, afinal de contas a gente está num modelo que precisa do capital, e ele tem uma consequência positiva, mas do jeito que a gente faz, não. Eu vou falar do jeito que a gente faz, porque está todo mundo num game onde quanto mais eu ganhar é melhor. E a gente, enfim, buscar mais a natureza, saber equilibrar, parar, tira o pé desse acelerador maluco, desenfreado, parece que não tem freio no carro, não tem uma marcha reduzida, a gente só quer acelerar o máximo que puder para chegar na frente, para chegar primeiro, para poder morder mais, pegar mais. E isso causa toda essa tensão na gente, né? Eu gosto de dar esse exemplo, essa analogia, né, da lâmpada, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu gosto de bater nessa tecla. A gente é uma lâmpada incandescente das antigas, lembram? Aquelas lâmpadas de filamento, né? Lembra, né, Rodrigo? Sim. A gente é chuveiro do antigo, que tem ainda a resistência. A gente é exatamente isso. Então a gente vai acumulando tensão, 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 e assim como uma lâmpada incandescente, lá no limite, a hora que você está achando que está mais aceso, é o movimento que precede você queimar. A lâmpada incandescente, lembra disso? Estourava, queimava, quebrava o filamento, já era. A gente ainda não entendeu nada. Tá todo mundo infartando muito cedo, todo mundo tendo o burnout. Olha o burnout aí, Rodrigão. O que é o burnout? É queimar, não é o burnout? Olha que nome maravilhoso que deram. Eu vou fazer um post amanhã. Fazer um post do burnout e uma lâmpada incandescente. Muito bom. Faz os seus comentários que eu estou anotando aqui. Burnout. Não, a gente pensando já no fechamento, o que eu queria deixar de mensagem para o pessoal é se conectar mais com a natureza, mais vigiar do que orar. Acho que são essas duas coisas que, em resumo, vai melhorar a nossa sanidade mental, vai melhorar a saúde, enfim, acaba melhorando o relacionamento, vai melhorando tudo, é um efeito em cascata. Maravilha, maravilha. Pessoal, a gente vai encerrar a live aqui. Como o Rodrigo disse, a gente aqui a gente não tem por objetivo trazer nenhuma orientação que a gente possa dizer profissional, né? Mas... Prescrição. Vou fazer uma prescrição aqui. Não. Mas considere que o básico dos cuidados com a nossa saúde, exercício, alimentação natural, exercício sem exagero, tá? Exercício sem exagero, a galera tá perdendo a mão. Aí a galera fala, fazer exercício é um sofrimento. É claro, inventaram um jeito de treinar que você tem que se matar todo dia, é lógico que é um sofrimento, tá errado. Tá errado. Segue aí, se você acha que assim vai trazer resultado mais rápido, de novo, o pé tá lá embaixo no acelerador, né? Vai trazer resultado mais rápido, lembra? Um carro acelerando, que perde o controle,
controle, o acidente é inevitável, vai acontecer. Então, exercício em equilíbrio, calma, alimentação natural, dieta divina. Deus fez, come. Deus não fez, não come. Gerenciar os pensamentos, como o Rodrigo trouxe um termo que é legal, essa gestão dos pensamentos, né? E essa gestão de pensamentos, lembra que a gente fala de coeficiente emocional. As pessoas que vão se dar melhor na vida têm um melhor coeficiente emocional. Ele gerencia melhor as emoções, porque ele não deixa as emoções tomar conta dele. Pelo contrário, ele traz elas para a situação, analisa e fala, isso eu posso controlar. Aí eu realizo uma ação. Isso eu não posso controlar. Deixa de lado e deixa o fluxo. Você não está no controle, né? O tufão está chegando. Você está no controle? Não, não está. Né? O ciclone está chegando. Você está no controle? Não, você não está. Então, meu amigão, vê o que dá para você fazer e vaza, né? O outro, a gente fala de relacionamentos, de amor, de alma. Cuide da sua alma, cuide da sua espiritualidade, cuide da sua espiritualidade. Cuide da sua espiritualidade. E ter uma religião para praticar é ter alguém que possa te orientar. É ter ali uma autoridade espiritual para te conduzir, para te ajudar. É ter um grupo de pessoas para que você possa servir, para que você possa ofertar. E o último é gerencie bem as suas horas de sono. Gerenciar as horas de sono diz sobre gerenciar telas, principalmente telas. Faça isso, porque senão você está lascado. E para a gente finalizar, então, convido vocês. Eu vou encerrar essa live. Volto daqui 1 minuto para a gente fazer alguns exercícios de alongamento para distensionar. Para a gente não entrar nesse sistema de alta tensão e se matar. O correto é nem estar em alta tensão. Para eu, entre aspas, nem precisar de alongamento. Mas, se você está em alta tensão, o que a gente vai fazer aqui, daqui 1 minuto, é aliviar um pouquinho essas tensões com alguns exercícios de alongamento, tá bom? Quem gostou, deixa aí um coraçãozinho para nós. Muito importante, deixa um comentário na live pra gente. Muito importante, deixa um comentário na live. Mais importante, se inscreve lá no canal do YouTube, deixa lá um comentário também, deixa um like lá pra gente. Essa live aqui vai estar disponível no YouTube, se não amanhã, semana que vem no máximo. Ajuda a gente a melhorar nosso engajamento com esse material. E, de alguma forma, a nossa expectativa é contribuir com vocês, tá bom? Grande beijo, forte abraço. Rodrigo, deixa o seu grande beijo, seu forte abraço. E vamos interrompendo. Valeu, pessoal. Grande beijo aí, um forte abraço. Até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Volta em 1 minuto, vamos alongar.